Olá, meus amigos, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, através do canal Teologia em Foco. Como sempre, pastor Gessé Luiz, professor, eu quero hoje trazer uma reflexão sobre paz. E para iniciar essa nossa conversa aqui bem descontraída sobre paz, eu quero chamar a sua atenção para um texto que Jesus deixou para nós, quando ele disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí na sequência ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, não se atemorize. Então nós vamos abordar pelo menos 3 aspectos da paz. Eu vou começar aqui falando sobre a paz no sentido de saudação. A cristandade em todo o planeta Terra tem vários tipos de saudação. Mas com o advento do neopentecostalismo, você vai ter outras pronúncias muito costumeiras e corriqueiras dos nossos dias, como a expressão graça e paz. Ou outros vão dizer paz e graça. Do ponto de vista de saudação da cristandade nas igrejas, qual a expressão correta? Bem, eu diria que as 2 expressões estão corretas. Se você partir para a língua grega e a tradução do Novo Testamento, você vai entender os ensinamentos apostólicos. Paulo vai dizer isso em Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, enfim, vários textos que vai trazer essa expressão de Paulo aos irmãos, quando ele diz: a graça e a paz seja convosco. Então a expressão graça e paz está correta, não está errada. É a questão do costume, da tradição, da prática, que às vezes a gente estranha. Os mais tradicionais de igrejas centenárias, às vezes, vê essa diferença quando nós ouvimos pessoas num ambiente que saúdam com a paz do Senhor, de repente, um pastor mesmo, principalmente um pastor mais atual, chega e saúda com essa expressão, graça e paz, irmãos. Mas então vamos dizer a graça e paz do ponto de vista no grego e Shalom Adonai, a paz do Senhor do ponto de vista no hebraico. Então as 2 formas não estão erradas, estão corretas, mas se você quiser pensar um pouquinho sobre os ensinos apostólicos, a gente usaria essa expressão graça e paz. Quando você saúda alguém com a paz do Senhor ou Shalom Adonai, é preciso pensar na profundidade dessa expressão no hebraico. Paz do Senhor, na língua portuguesa, tem um peso, mas na língua hebraica tem um outro peso. É muito mais profundo quando a gente saúda a pessoa e a gente precisa tomar essa consciência em relação à paz. Então, o Shalom Adonai ou Shalem Adonai é uma expressão no hebraico que remete a uma esfera muito mais profunda do que pensamos. Quando nós saudamos alguém com a paz do Senhor, é importante pensar que essa paz, ela deve estar no interior. E quando você impulsiona essa paz, sintagmatiza esta paz para alguém que está à sua frente, você está dizendo: eu estou em paz com Deus. Mas pense bem, quando nós vemos a paz no hebraico, Shalom Adonai ou Shalem Adonai, a gente precisa pensar do ponto de vista do que o texto está expressando. O conceito judaico é muito mais diferente, muito mais profundo quando pensamos na paz. Então veja lá, a paz, o significado de paz é quando os escombros do passado, quando as peripécias humanas não são visualizadas, quando você transpõe a barreira das tragédias humanas, dos sentimentos, das amarguras, dos sofrimentos humanos. Então você transpõe essa barreira e consegue ver a paz do ponto de vista de Jesus Cristo, do ponto de vista de Adonai, de Deus Jeová. E quando você saúda alguém, você está transmitindo isso. A paz de Cristo é diferente da paz do homem. Há uma grande diferença entre paz a paz entre. Então você ser possuidor da paz do seu interior e você olhar a paz do ponto de vista exterior. A paz, ter paz
e viver em paz. Existe uma diferença em tudo isso. Então, quando nós saudamos alguém, a gente precisa pensar na paz do ponto de vista da Bíblia. Os acordos de paz ao longo das décadas, principalmente no mundo palestínico, nas regiões de Israel e da Palestina, sempre foi uma batalha constante para estabelecer a paz entre os judeus e o mundo árabe. No entanto, essa paz não é a paz que Jeová propõe, a paz que Jesus propôs. Porque essa paz, mesmo tendo o acordo, a trégua de o cessar-fogo, eles continuam vendo as misérias, as mazelas, as feridas, as angústias, os escombros do passado. Mas quando há uma transformação, aí essa paz, você consegue transpor a barreira e ver um outro ponto de vista a paz. Bem, quando você vê paz no grego, que a expressão é eirene no grego, essa paz é interessante pensar sobre ela. Diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos 5:1, diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala isso, está tratando de conflitos espirituais, da guerra entre o homem, Deus e o pecado. Então há um conflito terrível entre o homem e o pecado que fere a Deus, que causa barreiras, que causa divisão. E aí Paulo trata dessas feridas humanas, desses conflitos humanos, e quando ele chama a atenção da paz do ponto de vista de justificação, você vai encontrar paz no hebraico, vocábulos que parte desse vocábulo tem a ver com a paz. E isso também justifica a ideia de que paz no sentido de pagamento, de quitação de dívida. Então é isto que Paulo está ensinando. Nós fomos justificados por Cristo. Cristo pagou as nossas dívidas, sarou as nossas feridas, e aí diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí é uma paz interior, uma paz em. E quando você tem essa paz, você transpõe as barreiras e visualiza um outro mundo bem diferente. Pense na paz. A paz precisa afugentar a guerra. A paz precisa tirar a visão dos escombros do passado e ver os momentos tranquilos e paz. Pense você em um lugar, num jardim, onde eu estou, por exemplo, nessa imagem. Imagine você, um lugar desse produza paz para você. Digamos que você estivesse numa praia, escutando as ondas do mar batendo lentamente, e você esquece todas as preocupações, e você fica só você e Deus e aquela paz reinante. Bem, me parece que é essa paz que Jesus está ensinando. Ele ensina uma paz interior. E se eu tenho paz interior, eu vou promover a paz exterior. A paz no grego, ela pode também dar essa ideia de promover a paz exterior. Portanto, se você está vendo os escombros, as amarguras, o ódio, a revolta, isso significa que você não tem paz. Quando você estender a mão, pense, eu estou distribuindo a paz, o Shalom Adonai, ou Shalem Adonai. Então você tem que ter paz. Paz interior, paz com seu irmão, paz com Deus. Se temos paz com Deus, é porque fomos justificados por Deus. Deus te abençoe mais esta reflexão. Não esqueça de dar aí o seu like e participar com a gente no canal Teologia em Foco. Pastor Gessé Luiz.